Oi pessoal, doutora Maria Cláudia, do De Médico e de Louco Todo Mundo Tem um Pouco. Depois de uma ausência, não deu, foi corrido, teve Jornada Sul-Brasileira de Psiquiatria, teve inauguração de clínica, depois eu vou contar tudo pra vocês. Então, com um pequeno atraso, hoje a gente vai conversar sobre culpa. Ai, Maria Cláudia, sou eu. Eu tenho culpa se eu me sinto culpada se eu faço as coisas, eu me sinto culpada se eu não faço, Maria Cláudia. Eu me sinto culpada se chove, eu me sinto culpada se faz sol, eu tô sempre me sentindo culpada, Maria Cláudia. Eu nunca consegui fazer nada direito. Calma, calma, na América. Deixa eu contar. A ideia desse vídeo, pessoal, nasceu quando uma paciente muito querida chegou pra mim e falou assim: Maria Cláudia, eu tô bem. Meu filho aqui não tá. Eu falei: o que tá acontecendo? Ela disse: ele não tá dormindo e a culpa é minha. Como assim? Seu filho não tá dormindo e a culpa é sua? Ela falou, Quando ele tava no finalzinho da adolescência, ali no ensino médio, eu ficava pegando no pé dele que ele tinha que estudar, estudar. Aí ele entrou na faculdade e agora ele fica varando a noite estudando. Fui eu que mandei, Maria Cláudia, a culpa é minha. Opa, calma. Peraí. Seu filho entrou na faculdade e eu vou contar pra vocês, é uma faculdade de ciências exatas. Quem é das exatas sabe muito bem a quantidade de noite que tem que varar. E ele tá varando noite. E essa mãe tá mega culpada, mega angustiada. Falei pra ela, calma, que todo mundo de faculdade vara a noite, ainda mais se for ciências exatas, né? O que você pode fazer pra ajudar seu filho, pra ele não ficar doente porque tá varando a noite? Leva um lanchinho pra ele, faz ele se alimentar direito, não deixa ele ficar comendo coxinha com café e Coca-Cola na faculdade. Fala pra ele evitar, inclusive, guaraná, coca, estimulante pra conseguir ficar acordado a noite toda, né? Fala pra ele comer no RU, pra ele se alimentar bem. O resto ele vai dar conta. Mas aí, pessoal, olha só como o sentimento de culpa é grande, né? Ai, Maria Cláudia, mas isso aí era óbvio que não é culpa dela. Não é tão óbvio assim, pessoal. Todos nós carregamos culpas imensas e a gente faz uma confusão entre culpa e responsabilidade. A culpa, pessoal, ela nos paralisa, ela nos imobiliza, a gente não consegue mudar as situações. Quando a gente assume a responsabilidade por uma situação, a gente age. Quer ver? Eu vou dar alguns outros exemplos, vocês já vão entender a diferença. Sempre, pessoal, tem aquele momento difícil na vida de todos nós, quando a gente perde aqueles que a gente ama, que são mais velhos. É muito comum que a gente se sinta muito culpado, assim, meu Deus, eu não cuidei da minha mãe como eu devia, eu não cuidei do meu pai e agora ele faleceu. Esse sentimento de culpa é muito difícil de lidar, pessoal, porque ele vem junto com o luto. Normalmente a gente precisa de ajuda, sim, para trabalhar esse sentimento de culpa. A gente precisa buscar terapia sem se culpar por estar precisando de ajuda, né? A gente precisa abrir um pouquinho mais a nossa visão para entender que a gente fez o melhor que pôde. Tem o pessoal que joga a mãe do trem e não tá nem aí? Tem, mas esse pessoal não tá vendo esse vídeo não. Eu tô falando pra você que no meio da sua correria, do seu trabalho, de criar os seus filhos, do trânsito, da falta de grana, ainda assim acha que você podia ter feito mais por alguém que você perdeu. Eu vou te dizer que você fez o melhor que você pôde. Aliás, eu vou te garantir que você fez o melhor que você pôde. Se você ainda não perdeu alguém, eu vou te pedir para você ligar agora e falar para essa pessoa que você ama. Se você tem um idoso na sua família que precisa do seu cuidado, vai lá, cuida nem que seja um pouquinho, né? Age, toma para si a responsabilidade, não a culpa. Responsabilidade é agir, é fazer. É diferente de depois entrar num vórtice de autocomiseração, de dor e de doença. Todo mundo vai passar, pessoal, por essas perdas na vida. Olha, eu fiz a cara toda aqui para não tapar minha cara no vídeo. A gente vai perder pessoas que a gente ama e a gente vai se culpar. O que a gente não pode é carregar essa culpa a ponto da gente adoecer, carregar essa culpa a ponto da gente não fazer as pazes com aquele luto, com a perda daquela pessoa. Isso é muito perigoso, isso nos adoece. E quando a gente está doente, a gente aí sim começa a fazer um monte de coisas que lá pra frente vão cobrar um preço da nossa vida. Tá? Então, se você perdeu alguém e se sente culpado,
busca ajuda para trabalhar tanto o luto quanto o sentimento de culpa. Se você não perdeu ainda, mas a culpa já tá gritando ali, age, toma para si a responsabilidade, vai até a casa dessa pessoa, vai até a casa da sua mãe, do seu pai, do idoso que você ama, cuida um pouquinho dele. Maria Cláudia, eu não posso cuidar o dia todo. Não tem problema, cuida o período que você pode, esteja com as pessoas o período que você pode, faça o que está ao seu alcance, sem a ilusão de que está tudo sob seu controle. Ah, Maria Cláudia, eu tô entendendo. Culpa é diferente de responsabilidade e fazer o que está ao alcance é diferente de achar que está tudo sob o meu controle. Exatamente. A gente precisa começar a fazer essa diferenciação. A gente tem que assumir sim as nossas responsabilidades, mas a gente não pode acreditar que tudo é culpa nossa. Quer ver uma culpa que tem muita gente que está me assistindo aí que carrega? Mães que têm filhos com doenças cerebrais ou doenças mentais, como queiram. Mães de filhos esquizofrênicos, de filhos com transtorno de personalidade, mães de filhos dependentes químicos. Essas carregam geralmente uma culpa muito grande. E eu vou dizer pra você aqui, ó, e vai ter ponto final, não é culpa sua. Mas Maria Cláudia, é genético. Ok, é genético. Você fez o filho sozinha? É 50% seu, 50% do papai. E ainda assim, em boa parte das situações, ou até das características físicas, tem que ter ali o mesmo gene, o mesmo alelo de um e de outro. Então tem que combinar o dos dois. Tem doenças que são ligadas só ao cromossomo X, só ao cromossomo Y? Tem. A gente pode até descrevê-las com mais detalhes num outro vídeo. Mas não é culpa de ninguém. É apenas a genética, assim nós somos formados. Os nossos genes nos dão o que há de bom em nós e o que há de ruim. E tem uma outra influência, que é o fenótipo, que é o ambiente. Ah, Maria Cláudia, mas então a culpa é minha. Porque a minha casa é o meu ambiente. Ah, é só você estar na sua casa. Não tem marido, não tem tio, não tem avô, não tem mais ninguém. A culpa é toda sua. E a sua casa está isolada no mundo. Não tem um país em volta da sua casa, não tem um estado em volta da sua casa, não tem uma cidade ao redor da sua casa, não tem um bairro em volta da sua casa. Então o ambiente não está sob seu total controle, mãe. Não se culpe. Ai, Maria Cláudia, mas assim, se eu não tivesse me separado, eu tenho certeza que meu filho não era doente. Ok, você se culpa porque você tomou uma decisão. A família teve que passar por uma reestruturação. Não, Maria Cláudia, eu acabei com a minha família, eu destruí a minha família. Não, pera, gente, divórcio é reestruturação familiar, não é destruição familiar. Você só com seu filho é família? Sim. Você com um novo companheiro, com uma nova companheira é família? Também. Você com um companheiro do mesmo sexo, se você é homossexual, é família? É família também. Mas Maria Cláudia, e os traumas que podem acontecer? Ok, eu concordo que processos de reestruturação familiar podem gerar situações de angústia para todos os envolvidos. Mas é só você procurar ajuda. Maria Cláudia, mas o divórcio foi anos atrás. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de buscar ajuda para resolver situações não resolvidas. Se você ficar se culpando e não fizer nada, não vai resolver nunca. Se você tomar para si a responsabilidade e buscar ajuda, aí sim você vai conseguir transformar essa mudança de configuração familiar em algo de superação, em algo positivo. Quer ver outra coisa? Maria Cláudia, foi o divórcio que fez meu filho usar droga. Ok, então filhos de pais que não se divorciam não usam drogas. Acabou, tá resolvido o problema. Vamos baixar uma lei, é proibido divorciar, vamos acabar com a epidemia de crack no Brasil. Não, pessoal, não é assim que funciona. A gente tem uma tendência bobinha de olhar a culpa como algo linear, né? Como causa e efeito, né? Eu chuto aqui e a bola vai pra lá. Não é assim. Na vida, nos processos de relações, nos processos até de adoecimento mental, não é uma coisa tão linha retinha assim, tão exata assim. Então você, mãe, que tem um filho, uma filha, com um diagnóstico psicológico, psiquiátrico, neurológico, ou de qualquer outra especialidade médica, você não tem culpa. Eu não tô dizendo pra você pensar nisso, eu tô afirmando. Você não tem culpa, ponto. Você tem a responsabilidade de buscar ajuda para quem está sob seu cuidado. E para você, se você não está conseguindo dar conta sozinha. Mãe pode ir para terapia também? Mãe de filho que vai para terapia pode ir para terapia? Deve, pessoal. Tá rolando sentimento de culpa?
tem que trabalhar isso, tem que transformar essa culpa em algo que motive você à mudança, em algo que seja de sua responsabilidade para que você possa agir, porque a culpa paralisa. Eu já falei umas 8 vezes que a culpa paralisa, né? Mas é porque ela paralisa mesmo. Quer ver outro exemplo? Maria Cláudia, eu tive que deixar o meu bebê de colo na creche e eu me sinto culpada. Amiga, eu te entendo. Amigo homem também te entendo quando você se sente culpado por trabalhar o dia todo, chegar em casa cansado e não ter tempo para os seus filhos. Só que essa culpa não diminui o seu cansaço, não diminui a sua carga horária, não aumenta o seu salário. Mãe, essa culpa não diminui a necessidade de você voltar ao trabalho, não diminui o tempo, ou não aumenta o tempo da sua licença maternidade e não ajuda em nada. Quando a gente vai buscar os nossos filhos no colégio, ou quando a gente chega em casa com aquele caminhão, aquele balaio de culpa, você acha que a gente consegue ser pais e mães melhores? Craque não! A gente traz essa culpa piorando o relacionamento. Aí a nossa responsabilidade de trabalhar esse sentimento de culpa e dar para os nossos filhos tempo de qualidade. Tem necessidade de ganhar o pão? Tem, gente. As pessoas têm que trabalhar, as mulheres têm que trabalhar, os homens têm que trabalhar. Tem muita gente que tá ali na corda bamba que não sabe nem se vai ter comida, se vai pagar o aluguel, se vai morar. E acaba se culpando por isso. Ah, Maria Cláudia, mas é culpa da pessoa se não tem dinheiro. Pô, peraí, né, gente? Tem tantos fatores envolvidos na relação que a gente tem com o trabalho, com o dinheiro. Tem um país em crise, tem cidades que estão no caos, tem violência, né? Tem falta de qualificação profissional, tem falta de oportunidade, tem coisas que não são culpa das pessoas, mas que são realidades das circunstâncias. Entendem a diferença de culpa, responsabilidade, realidade? Precisa tomar as rédeas da sua vida? Precisa. Precisa sair da culpa paralisante? Precisa. Mas tem que fazer as pazes com esse sentimento. Esse é um sentimento que todos os seres humanos vão vivenciar. Uma hora ou outra a gente vai sentir culpa por alguma coisa. Muitas vezes por alguma coisa que não estava nem no nosso controle, que a gente nem podia evitar. Né? Claro que toda mamãe queria estender a licença maternidade por muito mais tempo, mas não está no controle das mamães. E às vezes levar o bebê para a creche vai ser até bom para o bebê. Ele vai socializar, ele vai ficar doente, vai ficar doente, mas pelo menos ele vai sair daquele castelinho que a gente quer construir, que é aquele castelo que não deixa aprender a tolerar a frustração, que a gente falou no outro vídeo. Isso vai ser benéfico para a criança. Então, menos culpa, especialmente para mães e pais. Menos culpa também para pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas. Você não levantou a mão, ei, me dá uma deprê aqui, me dá um transtorno de pânico, escangalha com a minha vida, me dá uma esquizofrenia. Você não tem culpa de ter adoecido. Você pode ter a responsabilidade de buscar ajuda. Tem gente que está tão gravemente doente que nem a responsabilidade de buscar ajuda tem. E não estou falando só da psiquiatria, não. Aquela pessoa que caiu no meio da rua, mal súbito, está lá inconsciente, é responsabilidade dela ir buscar ajuda? Ou a gente que tem que recolher a pessoa, ligar para o SAMU, chamar e ajudar? É, né? Então nem sempre as coisas estão também sob nossa responsabilidade. É uma ilusão de controle, pessoal. Eu falo muito para os meus pacientes sobre o intestino, né? O intestino nos dá uma lição fantástica sobre o quanto a gente está ou não no controle. Quando o intestino manda, a gente obedece. Obedece. Você corre para o banheiro, senão vai feder. Correto? Então, por que a gente tem essa ilusão falsa de que está tudo sob nosso controle, de que tudo é nossa culpa? Será que não é o momento da gente ver as coisas mais como responsabilidade agir e menos como culpa paralisatória? Se você não está conseguindo lidar com o seu sentimento de culpa e esse vídeo está comprido pra caramba, eu não vou conseguir trabalhar o sentimento de culpa de você que está me assistindo, busca ajuda, busca terapia. Né? Mas lembre que as coisas não estão tão sob teu controle quanto você gostaria. As coisas não são tão lineares, né? Eu fiz isso, logo resultou naquilo, aconteceu aquilo. Isso é uma falácia de raciocínio, pessoal. Então, com menos culpa, com o balaio da culpa encostado num canto, eu fico com as mãos livres e os ombros fortes para poder mudar, para poder agir,
para poder me responsabilizar. Esse é o convite do vídeo de hoje. Trabalhar a culpa para ela não paralisar mais você, não. E assumir, sim, a responsabilidade pelo que pode ser mudado. Um beijo grande, até o próximo vídeo.